Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Você sabe o que é sororidade na prática, não só no discurso? Por que determinados comportamentos femininos ainda são julgados tanto hoje pela sociedade? Para conversarmos a respeito desses e de outros assuntos, convidamos hoje para estar conosco aqui no Faz Sentido a psicóloga Thaís Ferreira de Araújo. E antes da gente conhecer um pouquinho mais da história da Thaís, a gente vai mandar um agradecimento especial aí para os nossos apoiadores, Cognitar Psicologia e Gestão de Pessoas, conexões para transformar vidas. Confira nas redes sociais, @cognitar.desenvolve. Temos também o apoio de Ubra Santa Maria, formação com propósito, e do Instituto de Psicologia de Santa Maria, Patrick Ramos Camargo e educadora especial Cristine Leitão. E aí eu vou pedir para a Thaís se apresentar, né, a primeira vez que participa aqui do Faz Sentido, para a gente entender um pouquinho da trajetória da Thaís na psicologia e para que ela nos conte o que a Thaís pessoalmente tem a ver com esse tema cada vez mais falado e discutido, que é a sororidade. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Fabiana, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada e, embora, né, não esteja assim, né, exatamente com a minha voz de sempre, né, eu pensei que eu não fosse poder estar aqui, mas estou muito feliz de estar aqui e para falar, como a gente estava falando, né, para falar sobre esse tema que, de fato, eu vivo esse tema, eu vivo a sororidade, eu posso dizer assim, né, é um tema que eu não faço força para falar. Então a voz até da Thaís, que ela estava sem, depois foi voltando, só de falar de sororidade a voz já está voltando. Sim, maravilhosamente sim. Bonita essa voz dela, rouca, né? Imagina como é normal, depois em algum outro momento a gente vai conhecer a voz dela. Claro, Thaís, queria que tu falasse um pouquinho da tua vivência na psicologia, quanto tempo tu trabalha em clínica, qual é a tua relação com o tema, a tua história pessoal um pouquinho. Então, eu sou psicóloga há 15 anos. Pelo meu sotaque, já podem ver que eu não sou exatamente gaúcha. Eu sou nascida e criada em Niterói, Rio de Janeiro. Vim aqui para Santa Maria para ser psicóloga da base aérea. Olha só. Sim, passei no concurso para ser militar da aeronáutica, psicóloga militar da aeronáutica. Lá permaneci por 8 anos. E nessa trajetória de 8 anos, muitas coisas aconteceram. Eu me casei, eu tive uma menina, que de longe é a melhor das minhas produções, a Beatriz. Um beijo para ela. E fiz também o mestrado aqui na Universidade de Santa Maria. E aos poucos, Fabiana, assim, eu acho que eu fui me tornando, de verdade, fui me tornando santamariense. Eu sempre digo que eu sou santamariense de coração mesmo, né? Porque eu fui descobrindo oportunidades aqui, eu fui me fazendo cada vez mais da cidade mesmo, né? Eu tenho hoje um negócio aqui, eu sou psicóloga, né? Hoje sou psicóloga autônoma e tenho um instituto de psicologia que hoje recebe principalmente profissionais que estão começando a atuar em psicologia, né? Porque eu tenho algumas salas ali e a gente trabalha com sublocação de horários e também com orientações, né? Eu sempre digo que o Instituto Vivendo em Contato, né, que é o meu instituto, ele tem essa característica do afeto, do café, da conversa, né? Que são coisas que enfim, né, que tem muito a ver comigo. E aí, respondendo a sua pergunta... Quanto tempo atua em clínica e qual é o teu público, assim? Qual é a tua relação com esse tema e com as mulheres? Então, eu tenho relação pessoal e profissional. Meu público é, assim, 90% de mulheres, sempre foi. E a minha relação pessoal, eu acho que tem muito a ver com a maternidade solo. Eu sou mãe solo, desde que minha filha tinha 10 meses de idade. Aos 10 meses de idade eu me separei.
E imagina, né, Fabiana, assim, a situação. Eu sou de Niterói, meus pais são de Niterói, toda a minha família é de Niterói, então eu tive que contar com outras mulheres, né? É daí que vem a questão da solidariedade. Eu fico até emocionada de falar, porque eu tive realmente que contar com outras mulheres para eu poder sobreviver, de fato. Toda a minha história foi construída com mulheres, com a ajuda de mulheres, né? Que mulheres eram essas? A babá que estava comigo, a minha psicóloga, minhas amigas, né? Passei assim por momentos, a minha separação foi uma separação muito dolorosa, muito sofrida, e sozinha, muito sozinha, né? Sem apoio de família, né? Porque eu acho que quando a gente tem a família por né? perto, por perto, tudo é mais fácil. E quando a gente está também no nosso lugar de origem, né? Imagina, eu tô aqui hoje eu estou em Santa Maria há 12 anos. Naquela época, enfim, né, há 5 anos atrás, que é a idade da minha filha, tinha menos tempo, né? Enfim, né, eu ainda estava construindo referências, né, aqui, né? E referências, nossa, são extremamente importantes para que você se sinta realmente acolhido, para que você se sinta em casa. E quando, assim, né, o mundo desaba na tua cabeça, né, e tu não tem com quem contar, o que a gente precisa realmente são de pessoas para a gente se apoiar. Então, eu posso dizer, assim, eu tive essas pessoas, aliás, eu tenho essas pessoas até hoje, foram minhas amigas daqui, foram profissionais, minhas amigas também lá de Niterói também, né, porque graças a Deus hoje a gente tem isso, né, essa rede, né, a tecnologia nos possibilita que a gente também consiga estar em contato íntimo com outras pessoas, então tudo isso foi muito importante, então é daí que vem a questão da sororidade. Que bom, então agora a gente vai entender, fizemos uma enquete lá no Instagram do Diário para entender o que o nosso público entende sobre sororidade na prática. Perguntamos: sororidade é um conceito que se refere à empatia, solidariedade e acolhimento entre mulheres. Isso mesmo, é super relevante. 89% do público respondeu. E 11% disseram: papo de feminista, tô fora. E aí, o que achou do resultado, Thaís? Não, assim, por um lado, eu fiquei feliz, né, de a maioria ter alguma consciência sobre o termo, que não é exatamente, não tem sido a minha realidade recente enquanto pessoa que pergunta para o outro, né? Esses dias eu perguntei assim para algumas pessoas, né, sabendo que eu ia estar aqui falando sobre isso. Também fiz a minha enquete pessoal, né? E o que deu? Vamos entender aí. Deu um desconhecimento grande da palavra. Na verdade, essa palavra, né, depois eu estava ali pesquisando, tem a parte, né, a parte do radical, né, soror significa irmandade, né, irmão, né, sororidade, irmandade feminina, mas eu acho que quem contribuiu ou quem colocou esse termo ali na rede foi a Manu Gavazzi, né, no Big Brother, né, um momento lá ela falou de sororidade, pronto, né, eu acho que deu uma publicidade, né, a essa palavra que é tão importante porque fala dessa empatia, fala da colaboração entre as mulheres e a gente vai ver, eu acho, né, nas outras enquetes, né, vem justamente de encontro a isso que a gente nasceu pensando que mulheres são rivais entre si, mulheres não são confiáveis. E se a gente pensar, se a gente ficar ainda pensando sobre isso, eu acho que vai ser muito difícil da gente conseguir, né, nós enquanto mulheres, né, de conseguirmos às vezes coisas muito pequenas, né, e às vezes coisas muito grandes, né, de conseguirmos viver bem na sociedade. Avançar. Na prática, praticar sororidade o que as pessoas entendem lá no dia a dia? O que é praticar a sororidade? Oferecer um abraço, 38%. Ouvir um desabafo de outra mulher, 54%. Cuidar do filho bebê por algumas horas, 9%. É tudo isso e muito mais, né, Thaís? Sim, as pessoas entendendo mais que o ser um ombro amigo é praticar sororidade.
9% cuidar do bebê da outra, né? Eu achei muito curioso isso, né? Bem curioso. E aí, que para mim, né? Para mim que teve essa rede, ainda isso, tem. Que tem esse atravessamento da maternidade, né? Na minha vida pessoal, enfim, para mim foi muito importante ter mulheres, e ainda Fabiana, ainda é muito importante, né? Porque eu sigo sozinha, cuidando da minha filha, já ela tem 5 anos, e para eu ter, por exemplo, algum momento que eu possa, para mim, né, eu preciso contar com outras mulheres, e conto com outras mulheres, outras mães também, mães ou não, né? Porque as mulheres não precisam ser mães para serem inteiras, né? Enfim, e o que eu também achei muito curioso foi a maioria precisar de ombro amigo, né? O que me fez pensar que as mulheres estão precisando desabafar, né? Tem algo aí, o que tem, né? Tem algo aí que precisa ser dito. Aliás, compartilhado, né? E tem algo aí que precisa ser ouvido, principalmente, né? Daí não tem como eu não dizer a importância da psicoterapia, a importância também dessa consciência de classe, né, que a gente precisa se ouvir, né, não só tanto falar, mas se ouvir bastante. Isso é importante demais. Prestar o nosso ouvido. Agora, muito interessante porque, Thaís, o nosso público, a maioria que costuma participar lá no Instagram, a maioria são mulheres. Mulheres sempre a gente não tem exatamente o percentual, mas a maioria que costuma responder as nossas enquetes lá em todas, a gente perguntou já em certa ocasião, a maioria são mulheres. Que prática de sororidade é mais comum? Ensinar alguma habilidade, 45%. Indicar a mulher para o emprego, 25%. Votar em outra mulher, 30%. Então, a maioria achando que ensinar a mulher que ensina alguma habilidade para outra mulher é, entre essas práticas todas, a mais comum. O que te parece, Thaís? Me parece muito interessante que votar em outra mulher não apareça, 30%. Não apareça como uma prática importante, né? Por exemplo, no ano passado, em dezembro do ano passado, foi aprovada um projeto de lei que faz com que a Lei Maria da Penha ela seja mais facilmente aplicada. Aliás, não a lei, é um projeto de lei sobre a Lei Maria da Penha, mas que faz com que a aplicação de medidas protetivas, né, medidas de afastamento, sejam aplicadas em qualquer contexto, porque antes desse projeto, para que a medida protetiva fosse aplicada, precisa ter uma investigação, saber se foi ou se não foi crime, saber... Isso a mulher já morreu. Isso a mulher já morreu. Isso a mulher já morreu faz tempo. Sabe? E esse projeto de lei, por exemplo, é da Simone Tebet, né? Nossa ministra hoje. E aí, Fabiana, a questão é essa, né? Que a sororidade não significa você gostar de todas as mulheres, não significa que você tem que concordar com as ideias da Simone Tebet, porque, né, estou citando ela, poderia estar citando outras, né? Sim. Mas se a gente não tem, Fabiana, mulheres ali no poder, se a gente não vota nessas mulheres, se a gente não tem mulheres nessa posição de poder, a gente não vai ter leis que possam nos beneficiar nesse sentido, não só nos beneficiar, a gente está falando de violência, a gente está falando do básico, de sobrevivência. A gente está falando em primeiro ser protegida para depois ser investigada, né? Sim. Primeiro tu proteges a mulher, depois tu vai ver todo o contexto, e não ver todo o contexto nisso, a mulher já foi violentada, já foi agredida, já foi morta e não há mais o que ser feito. Sim. Né? Parece tão óbvio, tão básico. Pois né? é. Parece tão óbvio, tão básico que nós mulheres precisamos indicar outras mulheres para empregos, que nós mulheres, quando vamos escolher determinado profissional, olhemos para as mulheres que estão aí no mercado, que nós selecionemos mulheres para participar dos processos de seleção e para a contratação. Isso deveria ser... Claro, eu acho que a gente avançou muito, e eu acho até que a gente avança de uma forma rápida. Mas o quanto isso hoje a gente entende, compreende, é a nossa prática,
Mas não faz muito que isso aí a gente achava que não era tão necessário. Não era essencial. Pois é, a gente está falando dessa questão, né? A gente está falando de violência, a gente está falando de mulheres morrendo, né? Assim, a gente está falando de todos nós, do básico, né? E para além disso, né, Fabiana, tem pautas sociais que são, assim, de extrema importância, e justamente para que tenham representantes femininas, tenham representantes mulheres ali para atenderem, né? A questão da maternidade é uma pauta importante, a licença maternidade, por exemplo, né? Será que um homem, né? Não que não possa, né? Mas eu acredito que a gente vai saber melhor onde o sapato aperta. A gente sabe, uma outra mulher sabe que tem cólica, por exemplo, tem menstruação, enfim, né? Falando aleatoriamente, mas eu tô falando disso, da empatia mesmo, né? De saber que o que dói em mim dói na outra. Não é nenhuma... quando a gente vive a situação, é mais fácil, é mais comum que a gente seja empática àquela situação. Vale para homem, vale para mulher. Então, e a gente não costuma ter esse olhar. Eu tenho aí uma série de candidatos em diferentes eleições. Mas quem são as mulheres? Isso. Então, mesmo que a decisão da mulher não for votar numa mulher, porque eu avaliei todas, considerei a importância de avaliar esse fator, mas eu avaliei, eu tive esse olhar. Então vem antes do que se eu decidir votar num homem ou numa... Vem antes ter essa preocupação, ter esse olhar empático para as mulheres. E já vão ter que chamar o intervalo. O tempo voa por aqui. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Sororidade é o tema de hoje aqui no Faz Sentido com a psicóloga
Thaís Ferreira de Araújo. A gente vai direto para a enquete, Thaís, que a gente perguntou lá para o nosso público no Instagram do Diário. A sororidade é uma resposta à misoginia, isto é, ao ódio ou aversão a mulheres. Afirmamos isso. O que o público nos disse? Sim, 56% acreditando que é isso mesmo. Não, 19% e desconheço, 25%. É uma resposta ao ódio ou à aversão a mulheres. Parece tão forte, né? Mas é a forte. A gente falar em ódio, em aversão. É forte. A questão é que a questão da misoginia e do machismo, né, dessa cultura, antigamente, né, eu acho que lá no tempo antes das nossas avós, a coisa era muito na cara, né? As mulheres não tinham direito a absolutamente nada, né? Não podiam votar, não podiam trabalhar, não podiam nada. Claro, né, de lá para cá tivemos muitas conquistas, né? A Revolução Feminista fez e anda fazendo, né? Porque a Revolução Feminista ela é longitudinal, ela não é transversal. Os avanços vão acontecendo com o tempo. E acaba que hoje as coisas são muito sutis, a gente não percebe, né? Quando a gente fala de feminismo ou de machismo, a gente está falando de culturas, né? O feminismo é o movimento, né? E o machismo, a misoginia, é esse caldo social, vamos dizer assim, que todos nós estamos inseridos, porque viemos dessa cultura em que essa cultura desigual mesmo, desigual de poder dos homens em relação às mulheres e de desigualdade de oportunidades, desigualdade de salários, enfim, né, e que acaba subjugando as mulheres de alguma forma. E quando eu digo que hoje a coisa é muito sutil, é porque às vezes está na piadinha, né, do trabalho, às vezes está na equiparação de salários. Hoje também a gente já tem projeto de lei nesse governo, né, que equipara salários entre homens e mulheres, né? Imagina, né, precisou que tivesse uma lei para isso acontecer, né? Porque que a igualdade se estabelecesse. E a gente está e ainda a gente ouve muitas vezes, Thaís, de mulheres até bem esclarecidas, em posições relevantes na sociedade, dizerem assim: eu não carrego nenhuma bandeira feminista, como se o feminismo fosse uma questão contra os homens. Eu sou contra os homens. Não, gente. Não é sobre isso. Eu sempre digo, eu amo os homens, gente, eu amo, mas a gente está falando de igualdade. A gente está falando de igualdade, Fabiane está falando, aliás, mais do que igualdade, a gente está falando de equidade, porque homens e mulheres são diferentes, há expectativas diferentes, há expectativas sociais para homens e mulheres, né? Isso é o gênero, na verdade, né? Para homens e mulheres há expectativas sociais de comportamento, de formas de ser. E quando a gente fala de revolução feminista, de feminismo, a gente está falando de liberdade, né? A gente está falando de liberdade de ser o que se é e respeito. A gente está falando disso. Então a gente está falando disso para homens e para mulheres, porque a cultura machista ela prejudica tanto homens e tanto mulheres na liberdade de ser. É o homem que não pode se expressar, porque isso não é coisa de homem. É o homem que não pode... Que o homem tem que ser assim, né? É que ainda a gente ainda está, eu acho, e pode ser uma percepção que não condiz, e até tu trazes a realidade, a gente ainda tem esse preconceito muito de, mas tu és feminista. Mas eu não gosto de entrar nessas questões feministas. Que eu acho que essa... Ainda tem. Eu acho que essa palavra, né, tem palavras que caem aí no vocabulário, né, corrente, que acabam ficando muito desgastadas. Né, feminismo. E são usadas contra nós. Isso, exatamente. Né? Ao invés de serem a favor, são usadas contra. Então, o feminismo é uma delas, empoderamento, né? Acaba ficando, por exemplo, né? Acaba ficando desgastado e
aí acaba ficando desgastado principalmente no sentido dessas palavras, né? E aí acaba sendo confundido como algo radical, aí vai, não, mas então o feminismo é mulher com o peito de fora e não sei o quê, vai indo para um outro lado que não tem nada a ver, né? Assim, vai indo para o que a gente chama, né, vai pegando a exceção e colocando como regra, né, para justificar certas aversões. Então, fica muito para mim, Fabiana, que qual o antídoto disso? Conhecimento. Procura saber o que é, né? Antes de só ler a manchete assim, das coisas. Né? Procura saber, procura se informar, né? Procura ler sobre isso, né? Porque para a gente não ficar nessa cultura da desinformação. E reproduzindo questões que não fazem mais sentido. No fim de uma relação, quem leva mais a culpa, Thaís? A mulher, 77%. O homem, 5%. Não tem a ver com gênero, 18%. A maioria dizendo que é a mulher que leva mais a culpa. Como contestar isso, Thaís? Como contestar esse resultado? Pois então... Aí papo de psicóloga, né? A culpa do quê? Eu perguntaria, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala de relação e término de relação, sim, de alguma forma, os dois têm responsabilidades aí, né? Assim, acaba que a gente vai precisar ver de uma forma mais profunda do que a gente está falando, que culpa é essa, né, que a gente está falando. Porque não dá para simplesmente, né, apontar, você fez isso, você fez aquilo outro e tudo, porque a culpabilização do outro não transforma nada. Né? Só jogar a responsabilidade para o outro não transforma nada dentro de si. E quando também, né, ao término do relacionamento, seja ele qual for, eu digo sempre que essa experiência de término é uma das experiências mais difíceis, eu acho, né, da existência, né, terminar uma relação. Que coisa difícil essa. Né? E quem disse que é fácil, acho que não estava numa relação. Não, exatamente. Não estava numa relação. Quem disse que não, foi tudo tranquilo, tudo fácil, gente. Não, tem muitas coisas em jogo. É algo que não possa ser chamado de relação. Tem muitas coisas em jogo, tem muitas visões turvas, né, nessa hora, tem muitos afetos. E aí, por exemplo, né, puxando pro lado do nosso tema, aí, por exemplo, que a sororidade, né, ter uma consciência de classe nesse momento é muito importante, porque essa mulher, por exemplo, às vezes, que não está conseguindo se separar, né, está vivendo, porque isso, mas tem uns montes, né? É difícil. Por que não está conseguindo? Porque é difícil. Tem muita coisa ali. Às vezes tem situação financeira, tem dependência emocional, né? Que essa mulher, por exemplo... Às vezes ela até é independente financeiramente, mas emocionalmente é totalmente dependente. Porque de repente o modelo tem isso, né? Os nossos modelos de relacionamento, os nossos modelos de mulheres, os nossos modelos de homens, eles são, vamos dizer, contra, vamos dizer assim, até mesmo a questão da separação, né? Falar de divórcio há 50 anos atrás era um absurdo, né? Os nossos pais, a grande parte, né, a maioria, era um absurdo isso, né? Consideravam essa questão... E aí sim, né? E aí a gente tem, eu acho, que tradicionalmente a culpabilização da mulher para tudo, não só para a questão do relacionamento de quem é a culpa, mas para tudo, né? Por que essa criança tá... Isso eu vivo muito. Sim. Particularmente. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai da criança. Por que a criança tá assim? Porque você não deu limite. Tá, mas e aí? É só eu? Né? A criança é só minha? Por que a criança é só da mãe, por exemplo? Não, a criança é de todo mundo. Né? A criança é minha, é da outra mãe que cuida também, é da minha colaboradora que também cuida, é de todos. Né? Fica esse viés de culpabilização que a criança
tá assim assado, porque, principalmente para as mães solo, né, assim, porque a mãe não deu limite, é cruel. É muito cruel. E nos relacionamentos a gente tem falado muito desse tema no nosso programa Jogo de Cintura, que é veiculado aqui também na CDN, na TV Diário, todos os dias às 1h30. A gente tem falado muito desses temas e da responsabilidade que se coloca na mulher nos relacionamentos, no sentido de que ela precisa dar jeito naquele homem. Isso. Não, agora essa aí vai consertar. A gente entra num relacionamento com essa expectativa das outras pessoas. Não, essa mulher agora vai consertar esse homem. Agora ele entra na linha. Ou segura esse homem, porque ele é um partidão. Eu ouvi isso na minha separação. Segura porque é um partidão, não deixa escapar. Não deixa escapar. E eu agradeço muito a minha formação como psicóloga, a minha formação profissional e a minha terapia, que eu faço terapia já há muitos anos. Façam terapia de verdade, né? Porque transforma vidas. Eu agradeço muito porque quando eu ouvia isso, a minha resposta era: não, partidão sou eu. Partidão sou eu. E é difícil, né? É difícil isso. Por que é tão difícil, né, Fabiana, assim, essa torção de pensamento? Por que a gente está onde a gente está? Porque é revolucionário. Tudo isso que a gente está falando é revolucionário. É mais fácil, tanto para homens quanto para mulheres, é mais fácil permanecer onde se está, mesmo que esteja ruim. A Débora, no programa Jogo de Cintura, ela trouxe justamente, Débora Evangelista trouxe justamente que na maioria dos casos, quando já se percebe no contexto que a separação é a melhor saída, nem se pode conversar com a mulher, porque ela está tão destruída, ela precisa tanto desse resgate da autoestima, dela entender do partidão que ela é, para depois se entrar num assunto ou numa conversa sobre separação. Então tu tens que reconstruir aquela mulher para que ela entenda que aquilo que muitas vezes vem da violência do próprio marido dentro de casa, se tu te separares de mim, tu não vai ser mais nada, tu não é ninguém, como é que tu vai viver sozinho? O que tu vai fazer da tua vida? Como é que vai ser aqui para frente? Então, tu precisas reconstruir essa mulher, trazer a força dessa mulher à tona, mostrar a ela quem ela é para depois se ver outras questões. E como nesses casos as mulheres são muitas vezes julgadas. Ah, mas por que tu não toma uma atitude? Ah, mas por que tu não te separas? Exatamente. Gente, tem tanta coisa envolvida. Isso é tão mais profundo para aquela mulher. E as pessoas estão dizendo que tu precisa resolver, que é tudo muito simples e muito fácil. Imagina. Não é. Assim, o mais complicado é esse. Definitivamente não é simples uma separação, não é simples sair. Até porque, de novo, a gente naturaliza essas falas, por exemplo, você não vai ser nada, a gente naturaliza como se fosse algo comum, como se fosse coisa de homem é assim, a gente naturaliza. Talvez porque muitas de nós ouvimos isso dos nossos pais com as nossas mães, desde pequeno. Ouvimos ouvimos e vemos as nossas mães sendo subjugadas, ouvimos e vemos as nossas mães largando as vidas, largando emprego, largando tudo só para se dedicar à maternidade, como foi o caso da minha mãe, por exemplo. A minha mãe chegou num momento da vida que ela largou tudo para... Minha mãe também foi uma mãe solo. Né? Assim, meus pais são casados até hoje. Meu pai viajava muito, militar, né? Viajava muito. Minha mãe também foi uma mãe solo, né? E eu até me emociono, né? Que eu acho que hoje, só me tornando mãe, que eu pude entender a barra que ela passou, né? Porque naquela época, muito mais difícil. Naquela época, né? Então, assim, por exemplo, para eu desnaturalizar discursos violentos, essas narrativas, eu precisei de outras mulheres, eu precisei da minha terapeuta, um beijo para ela também, que eu acho que ela deve ouvir, a pessoa que eu sou muito grata. Eu precisei da minha terapeuta, eu precisei das minhas amigas, eu precisei ouvir outros discursos, é isso que você estava falando, né? Me reconstruir, porque realmente a gente sai destruída demais.
mulheres no puerpério, principalmente, né? Que, caramba, é muito difícil esse momento, dos momentos mais difíceis da vida de uma mulher, que a gente, imagina, não sabe nada, né? Tá aprendendo ali a maternar. A gente é cobrada e pressionada a fazer tudo, a não reclamar, a não achar aquilo um peso, a achar tudo lindo. De novo, porque as nossas mães, os nossos exemplos que a gente tinha eram assim. Como é que a gente vai, sabe? Como é que a gente vai fazer diferente, né? Assim, é meio que revolucionário fazer diferente. Com certeza. Quem mais julga e condena os comportamentos femininos? Perguntamos lá na enquete. A própria mulher, claro, 36%. Quem julga mais os comportamentos femininos é o homem, 28%. Independe de gênero, 36%. O empate aí, mas a maioria dizendo que entre homem e mulher é a mulher que condena e julga mais. É isso, Thaís? Qual é a tua percepção? A minha percepção é que a gente precisa falar mais sobre isso. Mais e mais e mais e mais, porque eu vejo essa enquete com uma dorzinha no coração, né? Porque parece que... Mas eu ouço muito e tenho ouvido, a gente tem feito vários programas sobre maternidade, trazido mulheres que recém tiveram filhos e a Chayane Silvestre até que participou conosco aí da última gravação, mãe agora, há pouco tempo, disse que o que mais doía para ela é que todas as condenações, julgamentos e comentários que feriram vieram de outras mulheres, de outras mães. Sim. Que talvez por frustrações, por questões não resolvidas, acabam, entre aspas, descontando ou transferindo aquilo para outra mulher, né, que vivencia esse momento agora. E também, de novo, né, estou insistindo nesse ponto porque eu acho que é importante também pela naturalização dos discursos, né, eu acho que se acostumou muito a achar muito natural, por exemplo, falar da roupa da outra mulher, né? Olha, meu Deus, gente, nossa, tá over, tá horrível. Como é que ela vem assim? Espalhafatosa, ou então, ai, como engordou, cruzes. Sabe? É tenso isso. A gente precisa conversar mesmo. Mesmo. Sobre isso, gente, não dá. Porque não é natural. Não é natural. Mas ainda se fala muito. É um apelo que eu faço, pelo amor de Deus, parem de falar mal de outras mulheres, né? Assim, parem mesmo, parem agora, porque aquela que é espalhafatosa, pode ser você amanhã, você pode ser espalhafatosa, você pode ser inadequada, né? E porque gira, o mundo gira. E como assim. Quando tem outra mulher, Thaís, como quando tem outra mulher que elogia, que sempre traz a questão positiva, as outras mulheres já ficam dizendo, aquela ali tá querendo agradar, aquela ali tá querendo conquistar espaço, como se aquilo não fosse verdadeiro e sincero. Sim, de novo, porque todas nós aprendemos isso, né, pelo patriarcado, vamos dizer, né, que as mulheres são rivais, mulheres são fofoqueiras, mulher fala, mulheres são isso, são aquilo, a gente aprendeu isso, infelizmente. Antes da gente chamar o intervalo, a última questão da enquete. As pessoas não acreditam em mulher que denuncia agressão física ou psicológica. Mito, 30%. Verdade, 70% dizendo que é isso. Que mulher que denuncia agressão física e psicológica é uma mulher que não dá para confiar. Pelo menos, né? Pelo menos as pessoas. As pessoas estão concordando que essa é uma situação difícil. Aquela ali não dá para confiar. Ela já denunciou o marido que fez isso com ela. Não dá para confiar. Cuidado. E aí, Fabiana, eu acho que é importante a gente falar, principalmente da agressão psicológica, né? Que é aquela agressão que não tem marca, né? Não tem marca física. Claro, né, eu sou psicóloga e o que mais aparece ali no meu consultório são mulheres marcadas por muita violência psicológica, né? Eu mesma fui uma delas.
não tem marca, não tem marca visível, mas tem uma marca que às vezes é até mais profunda, né? Que é a marca da autoestima, é a da baixa autoestima, é essa mulher que de tanto ouvir que ela é incapaz, de tanto ouvir comentários muito violentos, ela acaba acreditando naquilo. Que é aquilo mesmo. Que é aquilo mesmo. Quando a gente não tem estrutura, eu sempre digo para as minhas pacientes, né? Quando a gente não tem um contorno, né, o que a psicoterapia faz, não só a psicoterapia, né, mas assim, eu não vou dizer que a psicoterapia é a única solução para todos os problemas, né, que é a solução que eu ofereço. É a tua vivência. E a minha vivência. Mas se a gente não tem um contorno, ou seja, se a gente não sabe quem a gente é de verdade, a gente acaba caindo aí, acaba acreditando nisso aí, né, acaba acreditando que eu, por exemplo, eu ouvi no meu antigo parceiro, eu ouvi que eu era um estorvo. Olha que coisa horrível, olha que coisa violenta. No meu puerpério, né? Assim, enquanto eu estava amamentando, isso é horrível. Né? E, de novo, enquanto a gente não tem ali a escuta de outras mulheres, né, como você mesmo estava dizendo, o quanto que naquele momento as mulheres precisam ser ouvidas, a outra precisa ser ouvida, precisa ser ouvida justamente para também se ouvir, né, justamente para também e ser acolhida e ser abraçada. Enquanto a gente não tem esse contorno, a gente não consegue sair de situação nenhuma, né, porque a gente fica completamente perdida nesses discursos. É muito cruel. E a gente está perdida aqui no tempo também, porque se deixar e o Fernando não avisar que a gente tem que chamar o intervalo, isso, a gente vai ficar aqui para todos horas. Sempre. Não desista, Fernando, não desista, que o papo aqui é de mulherada forte. Então vai para o intervalo que depois a gente... Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, Adela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Adela Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. O que deveria ser o foco principal da sororidade? Perguntamos lá na nossa enquete no Instagram do Diário. Equivalência de critérios para avaliar atitudes de homens e mulheres, 24%. Não rivalização com outras mulheres, 32%. Disposição em ajudar mulher que demonstre precisar desse auxílio, 44%. Na real, são todos, né? São todos. E é curioso esses 44% na questão da ajuda, né? A maioria da questão da ajuda, porque isso é muito
muito característico das mulheres, o cuidar, né? O cuidado é feminino. Né? O cuidado acaba sendo tradicionalmente feminino. Então, não me surpreende que apareça mais fortemente essa Acho que eu essa vi necessidade. Um dia no nosso programa Jogo de Cintura, eu sempre trago as mulheres que estão comigo na vivência aqui, que eu fico, todas são referências para mim. A Jennifer Portela falou assim: a gente nasceu para ser mãe, a gente já nasceu com isso com a gente, e mais que isso, a gente nasceu para cuidar. A gente já tem esse cuidado entronizado na nossa vivência. Mas imagina, desde se eu vou sempre. Se eu vou comprar um presente para um coleguinha da minha filha que fez aniversário, primeira coisa que a pessoa me pergunta ali da loja de brinquedo, menino ou menina? Sim. E aí se eu respondo, eu não respondo mais, né? Porque hoje é uma criança. Certo. Né? Porque se eu respondo menina, ela vai me direcionar para quê? Para boneca, pra tudo relativo ao cuidar, a panelinha, a coisa, vai. E para os meninos vai direcionar para avião, foguete, carrinho, tudo relacionado ao mundo do trabalho. Então, assim, vem desde cedo e ainda hoje também. Né? E por isso é tão difícil para a gente falar que a gente não quer mais ser ajudada. A mãe não quer só a ajuda do pai. A mãe quer dividir os papéis, dividir as tarefas. Porque aí fica parecendo que a gente está pedindo grandes coisas, quando a gente quer divisão. Acho tão interessante quando a paciente fala para mim. O pai ajuda, ele é maravilhoso. Ele é um bom fantástico. pai. Fantástico, ele ajuda em casa, é uma maravilha. Ele ajuda, né? Não é responsabilidade dele, não, né? É responsabilidade só dela, né? E ele dá ajuda, né? Sim. E outra, como é que é? Não, ele não faz, mas se eu pedir, ele faz. Que ótimo, né? Assim, meu Deus. Que ótimo, você só precisa pedir. Só precisa pedir, né? Mas aí pensar, né? Olhar ali o que está faltando. Gente, pelo amor de Deus, isso é energia, isso é trabalho, isso cansa. Não tem como ficar. Imagina, né, numa casa, né, de 2 adultos, por exemplo. Não tem como ficar tudo na responsabilidade de um e o outro ficar. É isso que... Uma coisa que a minha terapeuta naquela época falava muito, ela falava: Thaís, para um filho, né, para cuidar de filho, tem que ter sócios, né? E nesse caso, você é a sócia e ele é o empregado. Não pode ser assim. Né? Porque é diferente a relação, né? Quando você é sócio da empresa e empregado da empresa. É completamente diferente, né? O sócio se preocupa, quer ver o negócio crescer, vai correr atrás, é ele que vai pegar. Como eu sou mesma, né? Responsabilidade total. Sim. E sofre, e não sei o quê, tá com isso, toda hora na cabeça. O empregado chega lá, cumpre, né? Cumpre ali, que é isso, né? É isso que muitos pais ainda hoje, cumpre ali a tabela, né? O que é para fazer? Né? O que é para fazer aqui? Imagina, gente, como assim? O que é para fazer aqui? Né? Tá aí. Porque uma coisa que eu ouvi também na época, ele não estava preparado. Eu? Tá. Eu estava preparada? Nasceu pronta. Né? Para cuidar de uma criança? Sei lá como é que é cuidar de uma criança, pelo amor de Deus. Né? Então, é tudo isso que eu ouço, é tudo isso. E, de novo, né, desconstruir isso é trabalho ainda para muitos anos. Sim, falar muito, conscientizar muito, trazer o tema à tona todo o tempo e assim a gente vai transformando. Você acha importante as mulheres formarem redes e grupos de apoio para se fortalecerem? Sim, 95%. Graças não a Deus. 5%. Olha só, 95%. Que bom. O resultado aí, o maior resultado na enquete. Fico bem feliz. Porque a rede é o que salva. A rede salva, eu falo, né, acaba que eu falo sempre desse lugar, né, a rede salva as mães solos, né, o que me salva é a minha rede, por exemplo, né, eu moro num condomínio hoje, aqui, a melhor coisa que eu fiz, assim, para mim e para minha filha, tudo foi me mudar para um condomínio que tem uma rede maravilhosa, né, que tem pessoas, porque
Ali, por exemplo, no final de semana, chega lá as crianças, né, chamando minha filha para brincar. Eu sei que ela está segura com outras mães, isso é maravilhoso, e eu consigo ter um pouquinho de sossego, eu consigo ter um pouquinho de tempo para ti. De tempo para mim. E sem culpa, né? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente também é culpado, né? Se sente muito culpada. Eu vejo outras mulheres se sentir muito culpadas de terem um espaço para elas, de terem tempo para elas, né? Ou não. Acaba que a vida vira uma maçaroca tão grande que esse tempo não existe de forma alguma, né? Então, sinceramente, eu prezo esse tempo, eu preciso desse tempo até para estar mais disponível ainda para cuidar da minha filha, né? Quando eu olho para mim, eu consigo cuidar até melhor dela. Claro, quando a gente está bem, a gente consegue oferecer algo melhor para os nossos filhos. Então, sim, a gente precisa se priorizar. Quando uma mulher é silenciada, as outras garantem seu direito à voz? Sim, 26%. Nossa. Não, 62%. Desconheço, 12%. Realmente, e eu acho que isso é no que a gente costuma perceber. Acho que já começa de uma forma incipiente as mulheres se defenderem umas às outras, mas ainda é um começo. Mais uma vez, eu digo, também por conta dessa enquete, a gente precisa falar mais sobre sororidade, a gente precisa falar mais disso, né? Porque o resultado dessa enquete me dá a entender que a gente está desacreditada, né? Assim, desacreditada umas nas outras, né? Esse discurso que as mulheres rivalizam, esse discurso que ninguém ajuda ninguém, tá cada uma no seu quadrado, ainda é um discurso corrente, né? Ainda é um discurso que é muito naturalizado, né? Que é muito assim, por conta dessa enquete, né? Eu acabei de ver que me deu muito essa coisa de, nossa, como a gente ainda não entende, né? Não olha para outras mulheres e fala, caramba, essa aí, essa é minha irmã, essa é minha parceira. Né? E às vezes falta também passar por experiências de parceria, às vezes falta, de novo, falar sobre isso, às vezes falta confiar mesmo, se abrir a essa que para muitas mulheres é novidade, é isso que é uma novidade. Vamos trazer as últimas duas enquetes, Thaís, e uma fala final aí, comentando ambas, porque já estamos com o tempo estourando. Mulheres que divulgam, compartilham e apoiam o trabalho de outras mulheres. Existem sim, 59%. Muito poucas, 40%. Nunca vi uma, 1%. Mulheres com privilégios devem ajudar as que estão à margem da sociedade? É um sonho distante. 64%. Já está acontecendo, 36%. Poxa vida, um sonho distante. 64%. Pois é. Essa coisa de uma sobe e puxa a outra, né? Que a gente ouve muito. Eu acho que por muito tempo, eu acho que também isso é questão da caminhada, principalmente da liderança feminina. Por exemplo, por muito tempo, eu vou trazer o meu exemplo bem rapidinho, tá, Fernando? Por muito tempo, eu me dedicava e acabei sendo pioneira em ocupar alguns espaços. Por exemplo, fui a primeira diretora mulher aqui no Grupo Diário. E por mais que isso tenha sido muito importante para mim, a valorização, o espaço que isso abriu para outras ocuparem, hoje, no meu momento, para mim é muito mais importante a gente fazer um grupo de mulheres, como a gente fez aqui no auditório do Grupo Diário, e eu viabilizar ser uma mediadora de um momento em que o palco é de todas nós. Então eu vibro muito quando no momento que a gente vem falar sobre determinados assuntos aqui reunindo mulheres, todas falam. Todas se manifestam. E isso, a alegria de eu conseguir oportunizar esse momento para que as mulheres estejam no lugar que é delas, o protagonismo que é delas. Se para mim no passado foi mais importante protagonizar, hoje é muito mais
eu conceder esses momentos de fala para que elas sejam aquilo que são, protagonistas da sua história. E esses momentos de fala, né, quando a gente escuta, né, esses momentos de grupo, de fala, eu penso que é tão importante que eles aconteçam, porque quando uma fala, né, a outra também se sente representada naquela fala. E se estimula a falar e a trazer a sua vivência. E se sente validada. É aquela coisa de caramba, acontece com ela também, eu não estou sozinha. Caramba, isso aí também acontece com ela, porque, de novo, às vezes a gente fica cada uma no seu quadrado, tendo vivências e só, às vezes, absorvendo conteúdos e não ficando cara a cara com outras pessoas, né, com outras mulheres. Então, esses momentos são realmente essa oportunidade de validação, porque de validação, de afeto. Eu sempre digo, o afeto é revolucionário. O afeto é revolucionário. E vamos ter que encerrar, Thaís, prometendo aí para você, nosso ouvinte, nosso telespectador do Faz Sentido, mais momentos desse afeto aí que nós sim precisamos. Precisamos falar mais, trazer mais esses assuntos à tona. Agradecendo a Thaís. Muito obrigada, muito obrigada. Só pelas próximas. Beijo grande. Sim. Tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.